E a UCO arrisca a vida, seu prestígio e seu futuro profissional para investigar suas corrupções. Não basta defendê-los, apoiá-los. É preciso tomar uma ação imediata para afastar da Guarda Civil, da polícia e de outros órgãos que investigam a corrupção todos os comandantes nomeados pelo governo corrupto de Sánchez. Eles contaminaram tudo e é preciso limpar, mas é preciso limpar até o fundo. Muito apropriado. Também falou sobre o direito dos pais de escolher a educação moral, religiosa e filosófica que desejam para seus filhos. E, claro, sobre a liberdade religiosa. Curiosamente, enquanto ele falava, o governo já havia ordenado o início das obras de ressignificação do Vale dos Caídos, que é um atentado de uma gravidade, na minha opinião, extrema, uma falta de educação gravíssima. Realizar uma obra dessa característica, que se sabe que é hipersensível, em plena visita papal, sabendo que é uma basílica pontifícia. Mas, cara, há uma contaminação, há chefes, não chefes, chefes intermediários em cima, embaixo, uns mais, outros menos. Vemos esse Manuel Lamas, etc., que perderam completamente o rumo, perderam seu DNA, digamos, né, seu sentido da Guarda Civil ou das Forças Armadas. E o que acontece, então, que quando Dão ou outros subordinados recebem ordens inconstitucionais, ilegais, supostamente criminosas, ficam calados? Na Espanha, devemos refletir sobre por que abandonamos os homens bons e por que os deixamos sozinhos quando mais precisam. Essa é uma reflexão que todos devemos fazer, aquelas pessoas que são boas e que se comprometem com a Espanha, porque a sociedade, em vez de defendê-los e estar com eles, os abandona. Castillón Confidencial de Albert Castillón. Bem-vindos, confidenciais. Muito obrigado. Força, honra e avante pela liberdade de imprensa e pela liberdade de informação. Há muito o que contar para vocês hoje e se preparem, porque conseguimos provas do que estamos explicando. Há 8 anos e há 4 anos neste canal que somos dirigidos por uma quadrilha criminosa organizada, uma máfia. Ao Estado espanhol, que continua no poder e que tem todos os mecanismos do Estado ao seu alcance. Vejam, a Unidade Central Operativa, a UCO, foi o órgão da Guarda Civil que mais realizou detenções de pessoas ligadas a essa máfia. É quem mais fez acusações, não se importou se era a esposa, o irmão ou o braço direito de Sánchez, muitos deles estão na prisão. Agiram de acordo com a ordem judicial e com a legislação vigente, e fez isso apesar dos chefes da própria Guarda Civil, colocados adequadamente por Marlaska, ministro do Interior, e ordenado por Sánchez, o número 1 da máfia. Já está na hora de começar a dizer nomes e sobrenomes, porque até agora tínhamos indícios, suspeitas e vazamentos, não é? Fomos contando tudo isso aqui. Agora temos certezas. Há testemunhas que confessaram como tentaram desmontar toda a operação. E isso aconteceu no primeiro caso que ficou pronto para a sentença, o do irmãozão David Sánchez Pérez Castellón. Cuidado, porque esse caso é menor e no máximo ele pegaria 3 anos de prisão e possivelmente nem fosse para a prisão. Ao mesmo tempo, esse caso mostra do que são capazes as cloacas de Sánchez e do PSOE. Vejam, quando em 2020 Sánchez e seu governo estavam saindo da pandemia, Pablo Salas era o DAO da Guarda Civil, o diretor-geral da Guarda Civil. E em 2020, 2021, 2022 e no início de 2023, uma unidade da Guarda Civil, a UCO, começou a investigar a máfia de Sánchez. A esposa dele, ao irmão dele, a imprensa, estávamos divulgando casos de corrupção diariamente. Eles diziam que era a máquina do Pango que não era para dar atenção, e aqui eram publicados dados, provas, relatórios.
Sanches não perdoou que Pablo Salas fizesse o que devia e o demitiu. Antes, em 2018, já tinham demitido Sanches Corbi por criticar o ministério. Concretamente, ele disse que não tinham dinheiro para nada, nem para fundos reservados, e o mandaram embora. Ou 2 anos depois, ao amigo Pérez de los Cobos, porque Marlaska pediu para ele vazar informações que deveriam ser entregues ao juiz e Pérez de los Cobos se recusou. Cumprindo o que deveria fazer, também o expulsou da Guarda Civil. Era um aviso para os demais. Quem não obedecesse Sanches ia embora. Quando Pablo Salas começou a investigar, sabia que estava arriscando seu futuro e durou poucos anos. Até que em 2023, Marlaska e Sanches colocaram um homem fiel, um dos deles, diziam Manuel Llamas. Mas a Guarda Civil, diferente de outras forças e corpos de segurança, são militares, muito acima de seus comandantes e da lei, defendem a Constituição. E estão mais sob as ordens de um juiz do que de um DAO. Portanto, apesar de Manuel Llamas, a UCO continuou investigando o entorno de Sanches. Eles faziam isso quase às escondidas. Tentavam fazer com que seus superiores não soubessem o que estavam fazendo, totalmente o oposto do que deveria ser. Em vez de encontrar um aliado nos seus chefes, você tinha o inimigo, o colaborador que trabalhava lado a lado com o corrupto que estava sendo investigado. Há várias testemunhas nos relatórios do caso de David Sanches, do Hermaníssimo, que explicam a circunstância que estou contando para vocês. Quero que vejam um deles, documento original da UCO. O diretor-geral concluiu indignado que fosse elaborado o quanto antes o relatório dos e-mails no qual se concluísse, entre aspas, que não havia nada. E se fosse necessário deixar o pessoal da UCO sem férias, que assim fosse feito, a que isso se refere? Pois vejam, foi sobre esses e-mails que se elaborou o relatório. Esses e-mails que vocês estão vendo, 5 e-mails, que o irmãozinho enviou para Sanches, para o presidente do governo e para Begônia Gomes, às vezes para os dois, oferecendo informações, pedindo dados. Ele enviou o contrato de aluguel, enviou a declaração de bens, sua folha de titularidade de contas bancárias. Por que ele envia isso para Sanches e Begônia? Ora, para que ele seja o intermediário para colocá-lo na Diputação de Badajoz, para que a nomeação para esse cargo remunerado, ao qual ele nem sequer foi trabalhar, viesse de cima. Bem, esses e-mails nunca vieram à tona no julgamento que acabou de terminar. Justiça Europa divulgou esses e-mails ao final do julgamento como um escândalo, mostrando que a pressão do DAO da Guarda Civil impediu que fossem publicados. São praticamente uma declaração completa do favorecimento que Sanches fez ao irmão dele. Mas há algo ainda mais grave nesta documentação oficial que estamos apresentando para vocês hoje. Quando o DAO Manuel Llamas, colocado por Marlaska e Sanches, se reúne com os presentes com altos cargos e esse JPJ, testemunha que declara o que estou contando para vocês. E diz o seguinte, vou ler literalmente. Nessa reunião, por parte do DAO, foi indicado aos presentes que naqueles procedimentos policiais que tivessem impacto político, não se deveria ser proativo, sob a orientação de que, entre aspas, ficássemos de lado, devendo ser, neste caso concreto, a autoridade judicial quem tomasse a iniciativa. Ou seja, o chefe da Guarda Civil nomeado por Sanches e Marlaska evita que se investiguem alguns e-mails, pede aos comandantes da UCO que fiquem de lado se houver um cargo político. Ou seja, quando se investiga Sanches. E apesar de tudo, os senhores, a UCO faz isso. Muitos membros da UCO arriscam seu futuro. O que Marlaska fez?
Então Balas, que é o herói dessa história, foi promovido para tirá-lo da investigação e colocar uma mulher muito próxima de Marlaska, que trabalhava com ele no ministério. A Guarda Civil está vivendo um verdadeiro inferno e uma guerra interna entre os que se vendem e os que se compram. E os que são honestos. E o pior é que os primeiros estão nos altos cargos. Eles estão no comando da organização criminosa. Eles estão no comando da Guarda Civil neste momento. E a UCO arrisca a vida, seu prestígio e seu futuro profissional por investigar suas corrupções. Não basta defendê-los, apoiá-los, é preciso tomar uma ação imediata para separar da Guarda Civil, da polícia e de outros órgãos que investigam a corrupção todos os comandantes nomeados pelo governo corrupto de Sanches. Eles contaminaram tudo. E é preciso limpar. Mas é preciso limpar a fundo. Olhem, tem um meme. Às vezes essas besteiras de IA resumem muito bem tudo o que estou contando para vocês. Esse meme foi enviado por um amigo meu chamado José Maria, uma fonte confidencial. Aparece o DAO da Guarda Civil, aquele que diz que é preciso ficar de lado e mostra um cartaz. Vejam. Eu não mereço usar este uniforme. É assim que está a Guarda Civil neste momento, debatendo-se, dividida em guerra para salvar nossa democracia e nosso Estado de Direito. Enquanto continuam envenenando por dentro os políticos e aqueles que Marlaska e Sanches colocaram na corporação. Apoio é pouco, peço muito mais do que apoio. Peço ação contundente de todos os partidos, meios de comunicação. A sociedade civil, apoio contundente à UCO, ao DEF, para que expulsem de seu interior os altos cargos corruptos. O que mais precisamos esperar depois do que vimos? Tem mais, eu conto para você em 1 minuto. Bem-vindos, nós investigamos. E antes de continuar, uma retificação, porque no dia 1º de junho apresentamos aqui as supostas contas do primo de Zapatero, de José Miguel Vidal Zapatero, na República Dominicana. E dissemos que as transferências tinham sido feitas por um empresário chamado Adolfo López Aguayo, através de uma empresa no Peru, Recuperação Materiais Diversos. Recebemos uma notificação extrajudicial dos advogados dele. Eles negam que tenham feito qualquer transferência, negam ter qualquer relação com esse caso. E é isso que estamos manifestando. Que o juiz se pronuncie sobre o restante, sobre se o primo de Rodrigues Zapatero, que além disso é seu assessor, tem ou não contas na República Dominicana. Mas, de acordo com essa informação, que parece ser verdadeira, o senhor López Aguayo não tem nada a ver com essa história. Continuamos. Senhores, vocês já sabem que os tempos mudam e hoje em dia, com um telefone celular, temos gravador, câmera fotográfica, câmera de vídeo e, às vezes, tudo isso sem que os outros percebam, certo? Manuel Bartlett Dias. Eles o encontram em um avião na 1ª classe, viajando do México para a Espanha. Cuidado, porque esse homem foi um político importante com López Obrador no governo mexicano. Diretor da Comissão Federal de Eletricidade, etc. Ele estava envolvido até o pescoço. Foi senador, governador de Puebla. Portanto, um político de López Obrador. Alguém sabe quem está nesse avião? E que está fugindo do México. Sim. Sim, porque há uma documentação que os Estados Unidos acabaram de tornar pública, na qual estão convencidos de que esse tal Bartlett está relacionado com o assassinato de Kiki Camarena. Vocês estão vendo a imagem desse homem. Camarena era um agente da DEA que lutava contra o narcotráfico.
Em 1985, ele foi sequestrado. Torturado durante 36 horas. Quebraram os dentes e os dedos dele. Bem, as torturas foram brutais e muitas delas foram gravadas em áudio. Isso foi feito pelo chefe do cartel de Guadalajara e há testemunhas protegidas que afirmam que o tal Manuel Bartlett participou, colaborou ou apoiou esse assassinato. Há quem diga que até foi ele quem mandou. Até esse ponto ele deveria ser julgado, não é? Mas os Estados Unidos desclassificam a documentação. Sabe-se que ele vai ser extraditado. E o que ele faz? Ora, o que todos os criminosos fazem. Vai para a Espanha se refugiar. Aqui estamos cercados de pessoas que se refugiam de Donald Trump. Talvez seja isso que Sanches quis. Criar um efeito de atração. Se você é criminoso e está sendo perseguido pelos Estados Unidos, venha para a Espanha. Bem, tem alguém que grava este vídeo no avião diretamente para ele. Tudo bem? Como vai? Boa tarde. Senhor Bartlett Dias. Como o senhor viajou tão longe e confortável na primeira classe, foi com o que tiraram do país, não? Agora não vão mais aos Estados Unidos, mas sim para a Espanha. Vieram pedir desculpas, Morena. Por acaso o senhor já pediu? Vieram pedir desculpas aos espanhóis, assim como o senhor e López Obrador. Que tal? Como conseguir muito dinheiro e várias casas? Secretário de Governo. Com um bom sistema. Ele já fez de tudo. Aqui na Espanha vamos ver isso. E a comunidade espanhola e madrilenha vai conhecer ele muito bem de perto. Senhor Bartlett Dias, corrupto. Eu sei que é a única coisa que nos resta. Pegar esses aparelhos e aplicar uma justiça que às vezes pode ser injusta. Mas vai ser muito difícil que com a idade dele ele acabe sendo julgado nos Estados Unidos. E ainda mais difícil que enquanto Sanches estiver no poder ele seja extraditado, né? Os amigos dele, Cláudia Sheinbaum, López Obrador, são os mesmos. Eles vêm aqui para se refugiar. Vamos lá, Luiz Lozada, companheiro da Distrito TV. Seja bem-vindo. Como você está? Como vai, Albert? Muito bem. Assim como você, me repugna que a Espanha seja refúgio de supostos criminosos desde que Sanches está no poder. E cada vez mais, não é? Pois é, virou uma espécie de esconderijo da justiça de todos os países e realmente é preocupante porque os Estados Unidos estão muito preocupados com o vínculo do governo de Sheinbaum com o narcotráfico. Ele poderia ter informações sobre essas corrupções e acontece que nos tornamos esse refúgio. Para mim isso é preocupante porque realmente estamos nos tornando o refúgio de todos os narco-regimes. E é preciso começar a se perguntar se talvez nós mesmos estamos caminhando nessa direção. Essa é a preocupação que começa a se espalhar. Dá medo pensar nisso. Ao mesmo tempo, eu não critico quem grava esse tipo de vídeo e os divulga. Também fez isso à distância, sem romper a barreira da segurança. Ninguém pode se sentir ameaçado porque está sendo gravado. E quem fez isso que assuma. Francisco Vendala, tenente-coronel, maldita forma de fazer justiça, mas por enquanto é a única que temos, não é? Claro, é a única que temos, é a única possível. E eu acho que é a que devemos usar justamente porque é a única que temos. Porque neste refúgio de criminosos, outro dos problemas que temos, e por isso talvez seja um refúgio de criminosos, como diz Luiz, é porque também a justiça anda bastante capenga. Então não resta outra opção a não ser quem puder faça a justiça móvel se não houver alternativa. Passar isso adiante me parece um testemunho esclarecedor e muito importante, sem dúvida. A importância também está em que olha como isso incomoda eles, olha como dói neles, olha como isso os irrita, que sejam reconhecidos e que sejam expostos publicamente, que isso circule e se torne viral. Temos que fazer isso, Luiz Alberto, temos que fazer isso. Eu concordo com você. Bem, amigos, o Papa em Barcelona fez algo Nogueiras muito manipulador, como ela é, a independentista. Vocês se lembram dessa cena em que ela pega o Papa pelo braço como se fosse um colega em um show do Luiz Lache? E ela diz, não, o senhor quando for à Catalunha tem que falar em catalão, e a bobona ainda fala isso em inglês para alguém que fala espanhol.
Ela prefere qualquer coisa a falar espanhol. O pior é que no dia seguinte, 2 dias depois, o Papa chega à catedral e fala em catalão. Estimados irmãos e irmãs, com grande prazer começo minha visita ao Rei Santo Lourdes VI nesta catedral com todos vocês. Algo que me dizem já estava previsto, e de fato, qualquer um que chega à Catalunha faz isso. Algumas palavras, um gesto. Depois, o restante do discurso foi em espanhol. Mas Nogueira se deu o crédito. E isso, Losada, me dá um pouco de raiva como catalão, que esses que discriminam, que querem ficar com os impostos e o dinheiro da Andaluzia e da Extremadura. Tudo para a Catalunha. Aqueles que são capazes de dar golpes de Estado contra o status de autonomia. Esses que segregam, que são mais racistas do que qualquer um por causa do idioma. Agora parece que eles venceram a batalha, você não acha? Pois é. Além disso, o discurso de Nogueiras naquele encontro com o Papa no Salão dos Passos Perdidos, ela disse que, olha, seria um gesto de respeito e de carinho. Esse respeito e carinho foi exatamente o que ela não demonstrou. Falou com ele em inglês em Madrid, onde a língua é espanhol, sendo que ele fala espanhol fluentemente e não catalão. Ou seja, ela estava pedindo um esforço adicional quando ela mesma não é capaz de fazer um esforço básico. Mas, na verdade, eu até acho bom que ela tenha falado em catalão, porque isso é um gesto, um sinal de cumplicidade, um gesto carinhoso, mas a exigência me parece lamentável. Me parece de uma deselegância diplomática espetacular. E depois querer ficar com a medalha já é o cúmulo da grosseria, se me permite a expressão. Mas é que, além disso, para quem é separatista, nada é suficiente. Na verdade, muitos dos independentistas reclamaram que se falou pouco. Não, tem que falar tudo em catalão. E quando é tudo, perguntam por que começou por Madrid e assim por diante. Ou seja, ninguém vai ficar satisfeito quando não quer ficar satisfeito. Porque o independentismo vive da estratégia da vitimização permanente. E esse é o seu DNA. Portanto, eu acho que tentar agradar quem não quer ser agradado é ridículo. Olhem, ridículo como o avião da Ibéria sair com o Papa, a imprensa e membros da Nunciatura assim de Madrid. Vocês estão vendo com as duas bandeiras, a espanhola e a do Vaticano. Mas quando aterrissa em Barcelona, tiram as duas bandeiras. Já não há bandeira espanhola. E também não há a do Vaticano. Haveria quem, Nogueira teria dito, coloquem a INDEP, por favor, com a estelada ali. Só teria faltado isso. Gestos demais. Estou muito cansado dessa besteira que, além disso, eu sofri como catalão vivendo lá a maior parte da minha vida. Mas quando os socialistas governam, querem ser mais independentistas do que os próprios independentistas. Isso já aconteceu com Montilla quando foi presidente da Generalitat. Então ela aplica mais multas do que qualquer um por rotular em catalão. É o que mais pune, o mais estridente, ou seja, quer tem esse complexo, né? O complexo de quem não é independentista e quer parecer que é. Isso, Vendala, você já viveu? Sim, eu já vivi isso. E a Luz disse uma palavra muito importante, meio que de passagem. Isso são uns caipiras, isso é um provincianismo. Um caipira, uns matutos, como diriam aqui em Castela. Porque ninguém pensaria nisso, em nenhum país do mundo. Todos os países têm suas línguas, idiomas, dialetos, regiões, etc, etc. E todos percebem isso, de que existe um idioma que é o oficial e é o que se entende em todo o mundo. Andar sempre com esse vitimismo, com essa desconfiança, com essa doença mental, porque eu acho que é um problema mental, esse DNA que eles têm aí, como também disse Luiz, me parece totalmente absurdo. Além disso, claro, eles ficam em evidência, isso os define, e além disso, eles mesmos, eu acho que de certa forma se descredibilizam quando também recebemos a visita de Estado de um chefe de Estado, mesmo que seja de um país pequeno, e o normal seria que falassem em espanhol em todo o território nacional que ele fosse visitar. Ou o que poderia, e de fato já aconteceu em novelas, era ter se dirigido a ele no Congresso em latim, que é a língua oficial da Igreja e do Vaticano, não em inglês, e o que ele fez foi em latim. E então o Papa também teria entendido, porque também falava latim, pedindo a ele em sua língua oficial que dissesse algo em catalão ali. É um problema, eu acho, mental, profundo, realmente triste, porque afeta algumas pessoas que ainda por cima tentam contagiar os outros depois.
impondo isso de propósito, como você disse, multas, etc, etc. Vamos concordar que de todos os discursos que o Papa fez até hoje, ainda restam alguns dias, o melhor foi o do Congresso dos Deputados. Bem, então pegou o José Manuel Álvares assim, me ligou, me mandou, pegou ele dormindo. Álvares dormiu em sua poltrona, em sua bancada azul de ministro das Relações Exteriores. Me disseram que ele até fazia um pequeno assobio, não chegou a roncar, mas chamou a atenção de um ministro que teve que dar uma cutucada nele. Foi o melhor discurso de todos, Luiz? Bom, foi o discurso político. É que vamos ver, o Papa tem uma dupla personalidade. Ele é chefe de Estado, mas também é o pastor da Igreja. Ele é o chefe de Estado da Santa Sé, mas é o chefe da Igreja Católica e, portanto, é o bispo de Roma. Ele está em visita de Estado e pastoral. Todos os discursos foram pastorais, chamando à conversão e ao encontro com Cristo, etc. O discurso político ele reservou para o Congresso e foi lá que disse tudo o que precisava ser dito a respeito da dignidade da pessoa, da busca pelo bem comum, como critérios para revisar a política e a legislação. Ele chegou até a questionar a legitimidade das leis se elas passam pelo exame, sem se envergonhar, como ele diz, da dignidade da pessoa. E depois então falou contra o aborto em defesa da vida. Ele afirma que não é uma questão confessional, mas de civilização. Esse foi o termo que ele usou e me pareceu adequado. Mencionou também o direito dos pais de escolher a educação moral, religiosa ou filosófica para seus filhos. E claro, da liberdade religiosa. Curiosamente, enquanto ele falava, o governo já havia ordenado o início das obras de ressignificação do Vale dos Caídos. Na minha opinião, é um atentado de gravidade extrema e uma falta de educação grave de realizar uma obra dessa característica, que sabe que é hipersensível, em plena visita papal, sabendo que é uma basílica pontifícia. Bom, eu acho que essas palavras me parece que foram tão fortes que acabaram gerando certo ressentimento. Eu acho que ainda estamos em choque com essas palavras, porque muitos deputados, especialmente de grupos de esquerda, ficaram incomodados e foram muito críticos, duramente críticos, com essas palavras do Santo Padre. Eu acho que o Papa disse o que tinha que dizer. A obrigação do Papa é iluminar a realidade à luz da moral, e foi isso que ele fez. Este é o momento ao qual Luiz se refere. Se a vida deixa de ser reconhecida como um valor fundamental, que futuro podem ter nossas sociedades? Meta de civilização. Toda vida humana deve ser reconhecida e protegida desde a sua concepção até o seu ocaso em um sentido mais profundo. Servir e proteger cada pessoa. Por isso, a grandeza moral de uma nação se manifesta sobretudo em sua contra o aborto, contra a eutanásia, todos lá embaixo aplaudindo a favor do aborto, a favor da eutanásia e ao mesmo tempo, como eu disse, desmontando o Vale dos Caídos. Vocês estão vendo imagens do mesmo dia, enquanto estava no Congresso, começou a desmontagem da Piedade. E além disso faziam escavações, buracos na esplanada, não sei muito bem para quê. Disseram para você para quê? Venda lá, o que estão fazendo aí? No projeto que eles têm na esplanada, na grande esplanada principal, a frontal, vão fazer um buraco enorme, no qual vai dar para ver lá embaixo vai ter tipo umas figurinhas de pessoas caminhando, mas também vão cortar ao meio, como no sul, essa esplanada. Isso é uma simbologia maçônica, 100% maçônica. Esse corte é como se tivessem dado uma machadada no Vale dos Caídos. Eles não podem fazer isso materialmente, não podem fazer por enquanto, atenção, com a cruz. Chegará o dia, pois esta é a penúltima. A última será daqui a 5, 10 ou 12 anos, quando voltarem ao poder e não estiverem mais, etc. Eles vão pegar a cruz, vão desmontá-la, é claro, guardando-a. É isso que eles querem, por isso precisam fazer mapas, pois essa é uma obra monumental e precisam saber onde podem ou não furar. Quanto ao discurso, se me permite, algo que me chamou a atenção é que um indivíduo como Feijó, que todos já sabemos que é um fosfeno, porque não tem nenhuma identidade intelectual, tenha aplaudido e diga que sofreu isso do começo ao fim, quando o Partido Popular é abortista como o PSOE. Então, é impressionante a cara de pau que esse pessoal tem, é tremendo. Olha, eu acho que o que faltou à sua santidade, e eu sinto falta disso,
foi ter pegado o cinto como Jesus Cristo no templo e ter esvaziado o parlamento a cintadas, porque as palavras não nos dizem nada. Essa cena teria sido maravilhosa. Não, claro, é que veja, é muita hipocrisia por parte, claro, do PSOE, quando acontece que o Partido Popular, desde Aznar com Rajoy, e ele chega exatamente, já faz mais de um ano que temos 1.000 abortos por ano na Espanha, desde então, 30 anos. E o Partido Popular, que já teve maiorias absolutas, etc., não moveu um dedo para fazer absolutamente nada. Tem que ter muita cara de pau, de verdade. Então, pelo menos fique quieto e não diga nada. Assume. É impressionante. Aplaude e fica quieto. Diga, Luiz. Francisco, não vimos a imagem do Papa tirando o cinto e expulsando todos, como Jesus Cristo fez no templo. Mas presenciamos a ovação mais longa do Congresso, 7 minutos de aplausos. Acho que ninguém se atrevia a parar de aplaudir, pois todos olhavam para o vizinho para ver o que fazia. Mas eu acho isso muito interessante porque acredito que todos estavam muito conscientes da sua mediocridade moral e da autoridade moral do Papa, e, portanto, isso foi o que provocou algo tão impressionante como ter 7 minutos de aplausos sem que o Papa dissesse nada. Não houve nenhum diálogo. Realmente, uma cena muito surpreendente. Eu queria contar para vocês uma anedota que acho que é muito reveladora. Na última terça-feira, nesta terça-feira, depois do discurso de segunda-feira e de que fosse feita essa análise, bem, a máquina, essa foi vandalizada, mas o curioso é que Bolanhos pretendia fazer uma coletiva de imprensa no Vale dos Caídos, anunciando o início das obras de ressignificação e não conseguiu fazer isso. Porque a máquina, depois de ser vandalizada, foi retirada para que não fosse mais vandalizada e sem a máquina não havia imagem. Mas me parece muito significativo que Bolanhos, em plena visita papal, tente fazer uma coletiva de imprensa anunciando o começo das obras. Ora, não tem outro momento para fazer isso. Perguntar para você. Bom, aqui eu acho que a Vendala acertou em cheio ao dizer que os símbolos maçônicos vão inundar o Vale dos Caídos. Esse é o plano. Além disso, Abascal afirmou que já havia previsto isso. Ontem lançamos um vídeo em que os símbolos maçônicos fazem muita parte da maneira de agir dos Sanches, incluindo seu e-mail, esse Pedro Sanches 1212, que tem sua história maçônica. E contamos isso em um vídeo que espero que vocês não percam de vista. Esse vídeo é baseado em uma investigação que foi descoberta pela Justiça Europa e que me deixa arrepiado. O DAO da Guarda Civil, senhores, escondeu provas no caso do irmão de Sanches, no caso de David Sanches. Já está pronto para a sentença, não tem mais volta, mas existem e-mails entre o irmão e Sanches, o presidente, entre o irmão e Begônia Gomes, que o DAO disse que era melhor não aparecerem. Isso foi antes de dizer aquela frase de fiquem de lado nessa investigação, não é? Me surpreende que Manuel Llamas, DAO da Guarda Civil, ainda continue no cargo ou não tenha renunciado por dignidade, porque até existe uma campanha nas redes contra ele que eu acho muito justa e que eu apoio. Luiz Maria Pardo é quem descobriu esses e-mails. E Justiça Europa, como você está, amigo? É um prazer estar aqui com você, Albert. Como pode ser que você tenha essa informação, os e-mails, que mostram que toda vez que o irmão precisava de um novo papelzinho, ele enviava para Sanches e pedia para ele? O contrato de aluguel, a declaração de bens, a titularidade das contas, tudo ele mandava para Sanches. E eu entendo que era para que Sanches resolvesse as coisas, não é? Bom, veja, aqui precisamos tentar explicar duas situações para que o público nos entenda. Por um lado, estamos na audiência provincial de Badajoz em um julgamento referente à investigação que foi realizada contra o irmão do presidente do governo e outros 10 acusados, entre eles Miguel Ángel Galardo. E por outro lado, esse ramo do esgoto que foi dedicado por parte de Leire Dias e outras personalidades vinculadas ao entorno do Partido Socialista, tentando destruir a reputação dos juízes que investigavam o caso e da UCO.
Por que ambas ramificações se encontram? Porque o Ministério Público, no juizado de instrução número 3, no caso do irmão do presidente, não acusa. E a UCO se vê, de certa forma, vou dizer, de maneira educada, recebendo ordens para não serem proativos nas investigações. O que acontece? Pois a juíza Wiedma começa a ser apontada, perseguida, de certa forma pressionada, que a Unidade Central Operativa da Guarda, que deveria investigar esses fatos, não recebe ordens do diretor adjunto operacional e do antigo diretor-geral da Guarda Civil, para que não fossem prospectivos, segundo eles, e não fossem proativos, ou seja, chegam a dizer para ficarem de lado. E em tudo isso há uma série de e-mails que são apreendidos pela Unidade Central Operativa, que são analisados, mas que em uma reunião que acontece em Madrid, na Direção-Geral da Guarda Civil, decide-se que deve ser apresentado um relatório, um ofício, e que não coloque nada. As palavras exatas são, e que não haja nada, e que não haja nada. Ou seja, sim, tudo o que te espera, e eu termino, e tudo o que tiver a ver com o entorno do presidente do governo, né? Não se deve ser proativo e tem que ficar em cima do muro. Mas há um volume de e-mails importantíssimo, que ficam ali nesse anexo, por assim dizer, da investigação, que são referenciados no relatório, porque não são referenciados, mas essa investigação não é desenvolvida de forma proativa. E nada acontece. Ou seja, temos a prova, além de todas as que vocês apresentaram no julgamento, de que havia uma relação direta entre o irmãozão e o presidente. E que, além disso, havia ordens de cima, ou seja, Marlaska, ou seja, Sanchez, para que se omitissem ou fizessem relatórios em que não houvesse nada. E todos que decretaram essa norma ainda continuam em seus cargos? Mais do que continuarem em seus cargos, não entendo por que não estão detidos e à disposição da justiça. Ou seja, quando são dadas ordens para que a unidade de polícia judicial, subordinada a juízes e magistrados, não faça seu trabalho. De acordo com a missão que tenha, então, ao meu ver, não é só a diretora-geral da Guarda Civil que deveria pedir demissão, mas também o DAO e todas as pessoas que possam ter estado envolvidas, inclusive aqueles que possam ter participado nessa cadeia de responsabilidades. Mas também aqueles que no passado, como o antigo diretor-geral da Guarda Civil, que acredito que ocupa o cargo de, se não for embaixador, está em uma embaixada. Por que ainda não estão sendo investigados neste processo da Audiência Nacional? O que estão esperando? Não consigo compreender, é muito difícil para mim. Sabe, a UCO continua investigando sob as ordens do mesmo DAO que disse, fiquem de lado. Isso me parece gravíssimo. E se a sentença não for tão justa quanto esperamos e deixarem o irmãozão sair de Badajoz só com uma multa ou sanção, vai haver uma indignação geral sem precedentes. O que você acha? O que vai acontecer? Bom, hoje me perguntaram os motivos pelos quais houve uma inação da UCO e eu disse, não, desculpe, não houve uma inação da Unidade Central Operativa. A Unidade Central Operativa certamente cumpriu com tudo o que lhe foi atribuído. Devemos refletir em nossa sociedade quando chefes policiais políticos dão ordens e instruções às funções orgânicas da Polícia Judiciária que são dependentes da autoridade judicial e que isso possa vir a ser permitido. É em uma dessas declarações do diretor adjunto operacional. Bem, das testemunhas, que foram o Coronel Justi e o Coronel Malo, que, para que as pessoas entendam, eram os chefes da Unidade Central Operacional, que posteriormente foram promovidos. Eles prestaram depoimento no caso da Audiência Nacional, que de certa forma eles se responsabilizavam por tudo o que pudesse ter acontecido dentro da unidade, que nada aconteceu. Mais perigoso, precedente criamos, já que Leopoldo Puente disse a um instrutor das informações reservadas que foram abertas dentro da Guarda Civil, se vocês abrirem um processo disciplinar, vou abrir um processo penal contra vocês, pois isso é uma intromissão. E, na minha opinião, isso é um atentado contra as instituições do Estado, porque o que não podemos permitir, ao meu ver, é que se persigam juízes, que se aponte para a Unidade Central Operativa, que existam e-mails vinculados a um tal Pedro Sanches 1212. Eu sei que você já explicou bem o significado desses nomes,
e que agora estejam colocando em dúvida a melhor polícia judiciária que existe no mundo, que é a Unidade Central Operativa, e até mesmo juízes e magistrados. Esse aviso precisa ser feito e essas pessoas, se é que podemos chamá-las assim para não usar outro termo, se essas pessoas acabarem saindo impunes do que aconteceu. Foi uma operação organizada por aqueles que formaram esse esgoto justamente para que não fosse investigado o que aconteceu em Badajoz. E quem diz isso é Pardo, que é guarda civil, que foi guarda civil. Hoje me pararam na sala da audiência e vieram me cumprimentar e meu coração disparou. É que quando me diziam, eu não sabia que o senhor era guarda civil e eu contei um pouco da história. E eu disse para eles, meu sangue ferve, porque você não consegue imaginar que isso possa acontecer. E nós não podemos permitir que isso volte a acontecer. Então, como guarda civil, essencialmente, e como muita gente que está me ouvindo, que tem família na corporação, que sabe que a Guarda Civil é defensora da Espanha e eles sempre... e que tenham recebido ordens políticas para proteger determinadas pessoas ou determinadas atitudes, é algo que não pode passar despercebido na sociedade espanhola e que é necessário e que é preciso apurar todas essas responsabilidades e que quem deu essa ordem acabe na prisão. Luiz, Marlaska é incombustível, está desde o primeiro dia no governo de Sánchez, já cometeu as piores atrocidades e mais de uma ilegalidade. Isso é o fim de Marlaska? Eu espero que seja o fim da rede de corrupção generalizada. Losada. Não, eu acho que deveria ser, porque é que eu já estou cansado disso, é que essa sujeira ele já fez com Pérez de los Cobos, é que eu acho que tem uma coisa, já existe uma tradição de interferir nas investigações judiciais. Olha, a polícia judiciária deve obediência ao juiz, e somente ao juiz, não aos seus superiores, só ao juiz. Esse é o nosso sistema democrático. Tudo isso é interferência política em processos judiciais, um atentado às instituições e à democracia. Foi o que ocorreu neste caso, algo de extrema gravidade. Muito mais grave até do que meter a mão no caixa. O caixa, porque o dinheiro do caixa pode ser devolvido, ou você pode condenar eternamente até que ele devolva, mas o ataque que se faz às instituições do Estado é irreversível. Isso causa um dano à credibilidade do sistema e à convivência que não podemos permitir. Sim, sim. A Guarda Civil é uma corporação militar, tenente-coronel, e isso sempre os tornou diferentes. Não digo melhores, tenho certeza de que me entendem, mas agem de uma forma diferente da Polícia Nacional em certos momentos. Sempre foi assim. O que aconteceu? O que aconteceu para que haja quem diga: o senhor está se esquivando em uma investigação sobre o irmão do presidente? Pois aconteceu o que houve nas Forças Armadas, na Polícia Nacional e também na Guarda Civil. E eu sinto dizer isso, venho dizendo isso, não para me gabar, há muito tempo, vamos ver. O problema também é que existe um problema interno muito grave na Guarda Civil, nas Forças Armadas, na Polícia Nacional. É que lá dentro há uma infecção, há uma contaminação, há comandantes, não comandantes, chefes intermediários, alguns mais, outros menos. Vemos esse Manuel Llamas, etc., que perderam completamente o rumo, perderam seu DNA, digamos, o espírito da Guarda Civil ou das Forças Armadas. E o que acontece então? Que quando os subordinados recebem ordens inconstitucionais e ilegais, supostamente criminosas, se calham. Eles se calam. E não dizem nada. E nos códigos de justiça está muito claro que essas ordens não podem, não devem ser obedecidas. E tem mais, a obrigação de denunciá-las. Eu tenho que denunciar meu chefe se ele insistir em me dar uma ordem que seja inconstitucional, ilegal, presumivelmente criminosa. Não basta eu dizer para ele, olha, não, eu tenho que pegar o papel e aí acontece outra coisa. A divisão, há, digamos, interesses escusos, pessoais. Olha, os cotovelos foram passados pelo que disse Rosada e exatamente colocaram outro, e esse outro assumiu o comando. E você, depois dos combos confortáveis, ganhou nos tribunais. Você não pode assumir esse comando nessas circunstâncias. Você tem que dizer que esse senhor foi demitido ilegalmente e eu não assumo o comando.
E se houver um coronel, 2, 3, 4, 5, e nenhum deles assumir e não conseguirem ter um comando ali, então essa ordem não será dada novamente. Isso é muito importante. Que guardas civis, policiais, militares percebam que o combate à corrupção também começa por eles. Para isso é preciso ter coragem moral. Existe um valor físico, você coloca sua integridade física acima de um ideal. Mas existe um valor moral, que às vezes é muito mais difícil, que é quando você arrisca o cargo, né, o destino, a promoção. Minha esposa trabalha em Madrid e eu, a llevar castigado a las urbes, me destrozan la familia, me cojo y me callo. Aconteceu o mesmo, me coloco no lugar do Roldan. Roldan empezó a pedir un poquito de dinero y cuando se lo daba me daba cuenta que no tenía que rendir cuentas, pidió más y más y más. Mas quem dava para ele? Era quem estava ao lado, que era um guarda civil, dava o coronel, dava o capitão secretário, não diziam nada, não, não, não. Seu chefe é seu chefe, Malasca é o ministro, muitos. Mas quando dão uma ordem ilegal, inconstitucional, ilegítima, é preciso denunciar e deixar a carta ali. Está claro, Pardo. Sei que você está muito ocupado e tem muito o que fazer. A última. Me dizem que há uma guerra interna tremenda na Guarda Civil por toda a sujeira, se me permitem dizer assim, que veio à tona neste julgamento. E pelo que estamos contando aqui, o que você ouve do pessoal? Bom, a primeira coisa é que quando esses fatos aconteceram, realmente foi feita uma denúncia pelo canal regulamentar, pelo pessoal da Unidade Central Operacional, sobre o que estava acontecendo e foram feitos os devidos relatórios a respeito. Na Espanha precisamos refletir sobre por que abandonamos os homens bons e por que os deixamos sozinhos quando mais precisam. Todos devemos refletir sobre isso. Por que a sociedade, em vez de apoiar e defender as pessoas boas e comprometidas com a Espanha, acaba abandonando-as? Isso é muito importante. Em segundo lugar, agora mesmo, o que está sendo ouvido e sentido na Guarda Civil, por dentro, é uma profunda decepção por aqueles chefes políticos que abandonaram os ideais. São deles, não é? De guardar fidelidade à Espanha inteira. Deveriam sentir vergonha por terem consentido que os chefes políticos permitissem a obediência a ordens abertamente arbitrárias, se não até ilegais, para prejudicar não somente a Guarda Civil e esses homens bons que foram abandonados, mas também a própria nação espanhola. Luiz Maria, parabéns pelo seu trabalho no caso de David Sanches. Vamos ver o que diz a sentença. Um forte abraço. Um abraço para vocês três. Obrigado. Maria Pardo, Justiça à Europa. Bem, senhores, estávamos falando do irmão de Sanches. Ontem deram a ele a palavra caso quisesse dizer algo. Pela primeira vez ele foi inteligente. Ouçam. O senhor Sánchez Pérez Castejón não vai dizer nada. É seu direito. Senhora Cristina Núñez Rodrigues. E ela não falou. Toda vez que ela fala, seu Belpan aumenta, você sabe, ela não comete gafes ou nós rimos durante meses. Então, de verdade, agradecemos muito que ela não tenha falado. Bom, há mais histórias. Com licença, Luiz Arroio está nos assuntos do momento. Quem é ele? Ora, o presidente do Ateneu de Madrid e porta-voz oficioso do Zapatero, que desde que foi pego com as joias na mão, não mostra mais as garras, né? Não aparece. Luiz Arroio está nos assuntos do momento por causa do que dizia repetidamente na televisão espanhola sobre o preço das joias. Ele começou dizendo isto. As joias foram avaliadas entre 30 mil e 50 mil euros e é isso que foi visto na caixa. Ele retornou à TV espanhola e disse isso. O valor estimado está entre 30 mil e 50 mil euros. E no terceiro dia ele repetiu. Entre 30 mil e 50 mil euros é o que se calcula. Bem, até hoje mais de 1 milhão. Portanto, espero que o tirem do Ateneu, porque se ele cuidar das contas do Ateneu de Madrid como cuidou das joias de Zapatero, eles vão à falência em 2 minutos. Você conhece o Arroio, Luiz? Já se encontraram alguma vez? Sim, sim. Eu também. Falta o cartaz para ele? Não o encontrei, mas conheço ele e conheço. E conozco. Diz. Não, está super ideologizado, sim, absolutamente sim, está super ideologizado. Ele diz que está calculado entre 30 e 50 mil. Quem? Eu gostaria de saber quem foi que assinou essa perícia para não contratá-lo.
Eu já li todo tipo de números, desde 1 milhão, 3 milhões, até mesmo 90 milhões. Então eu acho que o que é certo é que 30 mil não são. Ai, Deus. E agora o mais relevante vai ter que explicar qual é a origem, claro. Cuidado, porque Zapatero está a um passo de acontecer com ele o que aconteceu com Al Capone, que acabe na cadeia por crime fiscal por causa das joias. Depois o resto virá. Sobre o governo, Josefina, Domingues, Sisto e Henrique? Não é apenas que a imigração seja um tema importante, mas nós espanhóis estamos apáticos. Ou seja, quantas famílias de pessoas dependentes não recebem a ajuda econômica que deveriam receber, que lhes pertence por direito por todos os milhares e milhares e milhares de milhões em impostos que todos nós pagamos? E estamos em casa e nossa única preocupação é chegar ao fim do dia, na hora da tarde, às 7 ou 8, para irmos tomar uma taça, para irmos tomar uma cervejinha. O que estamos esperando para sair às ruas se a intenção é clara e evidente? Quer roubar nossa democracia? Está roubando nossa democracia bem na nossa cara e não fazemos nada. É inacreditável. Cheira a fraude eleitoral e muito. Se o presidente do governo diz que não conhece a senhora Leire Dias, é muito simples. Um juiz, o que for responsável, que convoque os dois para um cara a cara e pronto, acabou. Vamos ver se eles se conhecem ou não. O PSOE não é um partido político. É uma seita marxista disfarçada de democratas que deixou um rastro de cadáveres, bolsos vazios e uma nação destruída por onde passou. Magnífico, Henrique, como sempre. Bem, aqui temos uma proposta, estamos trabalhando nela, estou conversando com alguns especialistas para ver se conseguimos organizar. Rancanho lançou na segunda-feira e muitos de vocês aderiram. Fazer uma greve fiscal. Estamos cansados de ver nosso dinheiro sendo desperdiçado com besteiras. Opiniões, Antônio e Maria Amélia? Se nós não pagarmos, vamos incorrer em acréscimos, multas, etc. E eles estão nos esperando de braços abertos. Já existe um sistema totalmente ajustado que tira isso direto da sua conta corrente. No fim das contas, o que faríamos seria nos prejudicar e tornar esse monstro que é o Estado ainda maior. Podem explicar como nós aposentados fazemos isso? Que antes mesmo de receber a aposentadoria já tiram da gente. Por exemplo, de cada aposentadoria minha, tiram 16,0, não sei se 16 ou 46 ou algo assim por cento. Então já descontam isso de cada aposentadoria minha, que são 300 e poucos euros, quase 400 por mês. Não consigo escapar de pagar a receita, pois já descontaram antes de eu receber a aposentadoria. Insisto, eu acho que M tem que nos dar ideias sobre isso, são especialistas, porque há países que já fizeram isso. E estamos aí buscando ideias para ver se conseguimos. Aliás, Byron, dos Estados Unidos, me mandou uma loucura que eu pensei em você, Vendal. Vamos ver se você descobre se é verdade ou não. Ele fala sobre os discursos de Donald Trump. Eu só queria dizer uma coisa que talvez vocês ainda não saibam. Porque vocês não estão envolvidos no mundo militar. E eu digo isso porque sou um ex-militar. Às vezes, quando Donald Trump fala, ele fala em código. Certas palavras que ele diz são interpretadas de forma errada. Mas vocês não sabem disso. Ou podem pensar que ele errou uma letra, uma frase ou qualquer coisa, mas ele não errou. Ele não erra. Isso é verdade, pode ser porque, por exemplo, me vem à cabeça quando ele pergunta para Landetti, acabou de chegar à Casa Branca, diz Sanches, Sanches não é aquele que está nos BRICS? Ele não estava errado, a mensagem era clara, mas havia mais ironia do que qualquer outra coisa. Onde isso vai dar? Vamos ver, eu teria que olhar, mas eu não acredito muito nisso. Os militares também não. Se afina tanto como para organizar essas pistas, esses pequenos erros que, além disso, teria que aprender, teria que memorizar para não cometer um erro e causar uma confusão. Eu acho que não, eu acho que tem seus lapsos, são seres humanos como todos nós e cometem erros. Às vezes, como você disse, Albert, eles podem errar ironicamente e assim também transmitem uma mensagem. Não é? Acho que não, seria forçar demais a interpretação do que esse homem disse de boa fé. Não sei se ele tem mais informações. Sim, ele poderia fornecer, seria interessante. Que ele nos dê mais informações, Byron, dos Estados Unidos, e ficaremos felizes em analisá-las aqui.
Virou trending topic quando um desses meios de comunicação de esquerda vai até Santiago Abascal e pergunta: o quê? O Papa? O que achou do que o Papa disse? Que é preciso amar todos os imigrantes, regularizar todo mundo? A resposta de Abascal: dá para distinguir perfeitamente entre o discurso e a política prática. Na verdade, eu gosto da política migratória do Estado do Vaticano. Se alguém entra ilegalmente ou com violência, recebe multa, prisão e proibição de entrada. Eu gostaria de uma política migratória igual para a Espanha. Eu acho perfeitamente razoável ouvir um discurso de acolhimento como o que nós compartilhamos. Um discurso contra máfias e pelo direito de permanecer em sua terra, com discursos que destacam os conflitos causados pela imigração em massa em várias sociedades. Assim, não há contradição e ficamos muito satisfeitos com os elogios que Leão XIV fez à Espanha. Eu não menti, não é, Luiz? O Vaticano tem essa norma, essa lei e até prisão se você entrar ilegalmente. Sim, existe essa norma. Na minha opinião, as declarações de Abascal são muito infelizes, pois a política migratória do Vaticano tem pouca importância. O importante é o critério moral. E o critério moral que o Papa propõe é: primeiro, é preciso acolher os imigrantes como seres humanos que são. Segundo, eles têm direito a não emigrar, ou seja, é preciso fomentar as circunstâncias para que não sejam forçados a sair de seus países. Terceiro, os Estados têm direito de proteger suas fronteiras e também já disse em outras ocasiões, não nesta, a imigração descontrolada traz efeitos indesejados na segurança, etc. Sim, ele apresentou aqui, na verdade, todo o cenário. Ou seja, o que Abascal diz, que supostamente o Papa não disse, ele realmente disse, e Abascal, que afirma que o Papa está defendendo as fronteiras abertas, também está errado. E eu acho que isso faz parte de uma estratégia do Vox, que decidiu que o Papa veio para limpar a imagem de Pedro Sánchez, para limpar essa política migratória e que querem sabotar isso. E eu acho que estão errados. Você também pensa assim, Vendala? Bom, eu acho que não. Eu sinceramente acho que o Vaticano reforçou suas leis, embora não seja só isso, mas acho que de alguma forma, de alguma maneira, aqui os bispos poderiam sim fazer algo para acolher em suas dioceses. Além dessa imigração, eu acho que o que está em questão é a imigração ilegal. Ou seja, nessa avalanche causada por esse efeito, eu acho que é muito importante o que o Papa disse sobre o direito de permanecer em seus países. Uma mão de obra produtiva muito importante vai vir para cá. Não sabemos onde vai acabar e lá não conseguirão reconstruir seus países. Esse é outro dos danos que não se está valorando o que estamos fazendo. Acho que Abascal retratou bem. Concordo com o Luiz, me desculpe. Papa, sobre o Papa, Silvia, Mônica, Guilherme, Conchi e Virgínia. A verdade é que os discursos dele me surpreenderam e eu gostei, principalmente de tudo o que se refere à vida. Mas eu acho que posar ao lado de Pedro Sánchez com um barco de imigrantes e defender a imigração ilegal quando eles mesmos em sua própria casa multam e expulsam, não é praticar o que se prega? É preciso levar em conta que ele já tinha uma visita confirmada aqui na Espanha, já que no dia 10 de junho é o centenário da morte de Gaudí. E também vai oficiar ou vai abençoar a recém-concluída Torre de Jesus Cristo. Da mesma forma, ele viria para a Espanha de qualquer jeito, então eu acho que Sánchez aproveitou isso, para que, levando em conta todas as corrupções que estão vindo à tona, de que até ele mesmo foi ou vai ser acusado pelo juiz Pedraz, ele está usando isso como cortina de fumaça. Eu queria dizer ao pregador da fé que está nos visitando esses dias na Espanha, aquele da batina branca, como é que alguém pode ter tanta cara de pau de falar agora para os outros sobre imigração ilegal, quando no Estado do Vaticano isso é proibido, punido com multa e com prisão? Se você entrar ilegalmente no Vaticano... O Papa tem algumas leis no Vaticano que não acolhem nenhum imigrante com multas e penas de prisão. Então, por que os outros países têm que aceitá-los? Que ele deu exemplo antes de pedir que façamos o mesmo. Parem de banalizar a igreja, parem de banalizar o Papa, porque isso me machuca. Não estamos falando de qualquer chefe de governo, não estamos falando de Pedro Sánchez, não estamos falando de Macron, de Meloni, não estamos falando
Estamos falando do que há de mais grandioso, que é a fé católica, e o sucessor de Pedro na Terra, ele é a imagem de Jesus Cristo. Obrigado, Virgínia. Ela estava muito brava porque ontem uma pessoa confidencial nos deixou um áudio dizendo: é que, claro, vem o 6/6/26 e fica 6 dias de visita. E começou a pensar nisso. Eu entendo a Virgínia. Eu entendo a Virgínia porque quem sente a fé dessa maneira pode se incomodar quando ela é banalizada. Mas há uma parte da visita do Papa que é puramente política, não religiosa, na qual, claro que Sanches aproveita a visita e aproveita o que puder, e se pudesse. Ele tirava 20 fotos com ele no dia antes da campanha eleitoral. Isso, veja só, Sanches, vamos. Ele tenta instrumentalizar o Papa. Como diz Almeida, não descartemos vê-lo vestido de coroinha. Agora, acho que não deu certo para ele. E, de fato, para mim, a prova de fogo de que não deu certo para ele e de que não está muito satisfeito é que ele tenha tentado iniciar o processo de ressignificação do Vale justamente durante a visita papal. Acho que isso prova que ele não está satisfeito. É possível que no final o Papa tenha dado um balão nele, mas que o outro não só tentou. Preparem-se nas Canárias, preparem-se para os barcos de imigrantes e para a imigração, porque o que nos espera pode ser tremendo. Bem, sobre imigração, Sofia, na Itália. A Espanha recebeu, em apenas 4 anos, mais imigrantes com mais de 55 anos do que a população total da cidade de Málaga, cerca de 615 mil. Esses são dados do Instituto Nacional de Estatística. Eles não vêm para pagar nossas aposentadorias. Eles vêm para que nós paguemos as aposentadorias deles sem que tenham contribuído. Esta é a Espanha de Pedro Sanches. Mais Neiva Maria Teresa de Montevidéu e Rosa. De ponto esse ponto, demonstra que se gaba do seu cateísmo com um sorriso bem, então peca por híbris, porque se considera, por assim dizer, acima de qualquer religião, de qualquer credo, de qualquer Deus. E ao mesmo tempo sofre da síndrome de híbris, que o retrata, a mudança de personalidade adquirida por indivíduos que exercem o poder durante um longo período de tempo. Que a questão da política e das magistraturas superiores, como ser presidente de um país, se tornou um negócio. Sim, aqui no Uruguai a gente diz que isso virou uma empresa para lucrar. É uma empresa, já não é uma liderança do país para que o país esteja melhor. É uma empresa para lucrar. Aqui os enxufados, como vocês dizem, nós também falamos enxufados. Para mim é só amiguinhos, favoritismo por todos os lados. Que vejam se prendem logo a Begonha Gomes, mas que prendam ela já e a coloquem na cadeia. Vamos ver se esse fanfarrão fica quietinho com o Falcon, o Puma e com toda a turma que ele leva. Porque parece, sei lá, deve achar que é Deus, porque olha, agora não me surpreende, ele não tem coragem de sair na rua sozinho, não tem peito para isso. E para terminar, tem um jornalista boliviano chamado Humberto, um jornalista magnífico, e a Vendala me contou que os militares bolivianos o bloquearam. Que o Comando Sul do Donald Trump dos Estados Unidos venha para cá acabar com o narcotráfico? Claro, o exército boliviano está defendendo o narcotráfico. Ouçam ele. Os militares bolivianos decidiram bloquear a chegada do Comando Sul dos Estados Unidos, que precisava vir para acabar com os narcotraficantes no país, para entrar no Chapar e prender todos os narcotraficantes que estão refugiados lá, não é? Além de entrar nos parques nacionais, onde há outros narcotraficantes brasileiros, colombianos, mexicanos, enfim, e paraguaios. Então, os militares, quando souberam que eu ia entrar, o Comando Sul dos Estados Unidos, que tinha acabado com os narcotraficantes equatorianos em fevereiro, em 2 semanas acabou totalmente com os narcotraficantes equatorianos. Pois agora os militares bolivianos disseram: não, se nós podemos fazer isso, podemos fazer o trabalho de aniquilar os narcotraficantes nós mesmos,
Não precisamos que outros venham. Incrível. A batalha de Trump contra o narcotráfico se fala pouco sobre ela, mas é muito difícil. Entendo que tentaram assassiná-lo não sei quantas vezes, né, Francisco? Não há dúvida, pois narcotraficantes e máfias são sérios. O que deveriam perguntar aos militares é: por que ainda não fizeram isso? Quer dizer, se vocês os têm aí, se são tão capazes, por que ainda não fizeram isso? Assim poderiam dizer: olha, como já fizemos nós mesmos, não precisa que venham nos ajudar. Se não fazem, então a pergunta de quem está sendo beneficiado fica muito clara, não é? Ou seja, você tem interesses aí, quer dizer, você é do mesmo grupo, é impressionante, claro, isso se explica por si só. Não é totalmente. Um abraço aos amigos confidenciais na Bolívia, que vamos falar deles nos próximos dias. Vamos para a redação. Susana Gás, últimas mensagens. Aqui estamos, Alberto, na redação do Castilhão Confidencial, como sempre, recebendo mensagens e opiniões. A cada dia somos mais pessoas confidenciais que nos enviam essas mensagens. É o caso, neste caso, de Teodoro, que nos faz uma proposta de insubmissão fiscal. Ele diz que poderia ser feito um boicote e, na hora de pagar os impostos trimestrais, solicitar que todo mundo faça um parcelamento. Paulino diz que deveriam confiscar as joias de Zapatero e principalmente que ele devolva todo o dinheiro roubado e, se possível, que vá para a cadeia pelo resto da vida. Francisco diz que Zapatero errou, mas errou em tudo, ele nos comenta. Ser socialista. Listas dar poco y robar mucho. Adriana dice que Papa político de corte socialista globalista y hizo muy bien su papel, dice muy bien, de doctrina católica. Aconteceu absolutamente nada, ele só fez marketing, só marketing. E muito bem. Também o Tonho Torres diz que o padre Custódio, um pastor valente, perseguido, culto e inteligente. Eu ia à missa na paróquia dele, da Imaculada, e sempre estava cheia de fiéis ao seu redor, evidentemente humildes. Não tenho palavras suficientes de elogio e agradecimento. Quiseram censurá-lo tanto como pessoa quanto pela sua mensagem apostólica. Também nos escreve Roberto Guzmán, da Colômbia. Ele diz que cumprimenta você, Albert, e toda a equipe. Da Colômbia, tenho 73 anos e o acompanho com muita devoção. E aqui diz que desde a igreja até a educação, política, ciência, todos são negócios, mas o problema é que todos são negócios sujos, são descarados, mentem para lucrar porque, na verdade, todos os jornalistas e políticos são uns sem vergonha. E aqui encerramos, mas queremos agradecer a todas as pessoas que todos os dias contribuem com o canal de acordo com sua vontade. Desde o Bizum ao nosso PayPal, aos nossos números de conta. Obrigada, porque graças a isso podemos continuar em frente desde a trincheira, como diz Alberto. Obrigada. Muito obrigado. O amigo Roberto da Colômbia me enviou um texto mais longo e diz: Moncloa deveria mudar de nome e adicionar um K no final. Moncloa K. E me parece que é uma boa ideia. Vou ficar com a sua ideia, Roberto da Colômbia. Um abraço. Bom, e a última, essa mulher. Fiquem com o rosto dela. Tem que ter estômago para ser casada com Garcia Ortiz, com o procurador-geral corrupto que teve que sair por muitos motivos. O principal salta aos olhos, mas tudo bem, não vamos entrar em questões físicas. Esta é Pilar Fernandes Pérez, esposa de Garcia Ortiz, apoiada por Baltazar Garzón, recém-empossada promotora da Galícia. A primeira coisa que ela disse em seu discurso como promotora da Galícia foi: segurem-se na cadeira, queremos trabalhar sem interferências externas. Ou seja, não façam comigo o que meu marido fez com Ayuso. Basicamente, foi isso que ela quis dizer. Alguma mensagem para ela, Luiz? Bom, eu acho que ela não tem culpa de estar casada com o marido dela. Ela tem culpa, sim. Me parece de muito mau gosto. E muito ruim. E não. Mas isso já é discutível, mas não é, quer dizer, ela não é o marido dele. Mas, no entanto, me parece muito mais preocupante, primeiro, se ela foi nomeada procuradora-chefe da Galícia por ser esposa de quem é. Isso me pareceria preocupante e provavelmente temo que possa ser o caso. E porque Garcia Ortiz ainda não saiu da carreira? Ou seja, um senhor comete prevaricação em um assunto tão grave, é condenado pelo Tribunal Supremo,
E o Conselho Fiscal o inabilita apenas para ser Procurador-Geral do Estado, mas não para ser Procurador. Esse é o respeito deles pela Procuradoria. Parece que contribuem para o desgaste da confiança dos cidadãos. É como um chefe de polícia que rouba e é demitido, mas só do cargo de chefe de polícia. Ele pode continuar sendo policial. Ai, que absurdo. Não conte pra ninguém. É impressionante, é impressionante. É impressionante. Essa mulher, como a mulher de César, além de ser honesta, deve parecer honesta. Nessas circunstâncias, acho que ela poderia ter renunciado a esse cargo, continuado como promotora normal de um tribunal, de alguma vara, e não dar esse passo. Eu acho que teria sido da parte dela um gesto muito importante, que se soubesse que ela não assume um cargo tão importante como o de Procuradora-Geral, neste caso da Galícia, e que ficou como Procuradora-Geral do Tribunal número 7 de Boludos do Condado, assim a esposa do imperador seria e pareceria honrada. E não estou dizendo que ela não seja. Você pede humildade a eles, mas eles nunca conheceram isso na vida. Queridos Vendala e Losada, é um prazer tê-los aqui. Obrigado, amigos. Um abraço para vocês dois. Bom dia. Bem, tem mais e vai surpreender vocês. Vocês não esperam por isso. Em 1 minuto. Você está ouvindo Castilhão Confidencial. Amigos, tem um colega magnífico, profissional do rádio que vocês ouvem de madrugada colocando as ruas na coupe e que se tornou alguém indispensável em eventos públicos. Os bons, nem todos. Ele vem para a festa principal do povoado onde eu moro, em Madrid. Ele vai quando fazemos uma manifestação pela liberdade ou contra Sánchez na Plaza Colón. Atos bons. Vocês não vão vê-lo em um ato do Podemos e me dizem que também não no Camp Nou. Esse homem estava discotecando para animar os 80 mil fiéis no Santiago Bernabéu, no evento do Papa de apenas algumas horas atrás. E vocês o conhecem. Já foi muito emocionante o que aconteceu lá. Carlos Moreno, El Pulpo. Como você está, amigo? Albert, como você está? Boa tarde, bom dia, boa noite. Não sei quando vão ver isso, mas é ótimo te ver e que você reconheça tudo. Agradeço muito. É tão bonito o que você fez e tão positivo. Me disseram que há pouco, algumas horas atrás em Barcelona, você pôde cumprimentar o Papa. Em Madrid? Em Madrid. Em Madrid, na IFEMA. No último momento, já quando ele estava indo embora. Foi impressionante o que aconteceu com o Papa. O que houve com as pessoas junto ao Papa? Porque as pessoas sentiam a necessidade de dizer: Santo Padre, obrigado pela mensagem, obrigado por nos transmitir tanta energia boa, agora que os jovens falam assim. Acho que o trabalho é fantástico e o que ocorreu no Bernabéu foi apoteótico, Alberto. Que trema Bad Bunny, que além disso canta muito mal, vamos concordar, né? E ele usa aparelho ortodôntico. Não dá para entender ele por causa disso. Ele tem outra coisa, tem. Ei, o que será? O que se sente quando você está comandando e animando 80 mil pessoas, misturando músicas de toda a vida que as pessoas conhecem com músicas com mensagens de fé e recebendo um feedback incrível? Aquilo deve emocionar, né? Claro, é que no final das contas, vamos ver, a vida é música. Na vida a gente caminha com música, com canções, com bons momentos, né? Então, um dos meus lemas, que inclusive sempre é reconhecido por vocês da mídia, é quando eu digo: vamos mostrar mais uma vez que os católicos não são chatos. É que pensam que por sermos de direita, ou por sermos católicos, temos que ser chatos. É que não somos pessoas felizes e ainda por cima procuramos fazer com que os outros também sejam. Essa é a diferença. Então, através das músicas que todo mundo gosta, é onde a gente trabalha, se emociona e emociona os outros. E você sabia que ele gostava de ouvir o Papa? Você fez alguma pesquisa antes para tocar alguma música ou não? Não? Não, que nada, Alberto. É que vamos ver. Eu tenho liberdade absoluta para colocar o que eu quiser. Ninguém me diz o que eu devo ou não devo colocar. Isso fala bem da nossa igreja, da Igreja de Madrid, não é? E você sabia que gostava de ouvir Eu Apresento? Que ânimo, que graças a Deus são dezenas. Ao longo do ano falamos de eventos de 100 mil, 200 mil pessoas, 80 mil ou 30 mil. Ninguém me diz o que eu tenho ou não tenho que colocar.
Acho que depois de tantos anos já me conhecem e sabem que vou animar e fazer as pessoas sentirem orgulho de estar nesse evento. Claro. É verdade que quem te descobriu para te colocar nessas enrascadas foi Esperança Aguirre? Bom, Esperança Aguirre, mas faz muitos anos, sim. É que Esperança Aguirre, sim, mas faz muitíssimos anos, Albert. Sim, digamos que Esperança Aguirre me convidou para apresentar um evento para jovens na comunidade de Madrid. Estou falando de 2003, 2004, e também houve uma conexão incrível com os estudantes. E bom, a partir daí, eles percebem que existe um comunicador famoso do rádio que toca discos, anima o público e faz sucesso. Continuo trabalhando, graças a Deus. Sempre fui agradecido. É isso. Estivemos em vários eventos, em manifestações pela liberdade da Espanha, nas quais, é preciso dizer, você não recebe, muitas vezes você vai por vontade própria, você não vai com cachê como um artista, né? Na imensa maioria das vezes, talvez eu tenha recebido uma ou duas vezes, reduzindo o cachê porque fui obrigado por diferentes motivos. Temas, questões contratuais, mas geralmente não cobro por esse tipo de evento. É muito emocionante. É verdade que para o Podemos você não faria? Não, eu não faria, nem eles me aceitariam. As coisas são assim. Sempre me criticam, dizem que sou o pior. Bom, então por que te criticam? O que dizem? Porque eu não penso como eles. Quando eles encontram pessoas que não pensam como eles, nós somos os piores, somos fascistas, somos pessoas que estão em outro momento da vida que não tem nada a ver com a realidade. Não importa. Olha, tem um vereador em Las Rosas, na comunidade de Madrid, que me critica e eu sou um cara que lota a Praça de Touros sozinho. E quando vou com o grupo, então é ainda mais e melhor. Sempre me xingam, perguntam por que precisam me pagar e por que devo voltar. Mas claro, eu amo Las Rosas. Vivi 20 anos da minha vida em Las Rosas e esse cara só faz me criticar. Pois problema dele, problema dele. Estamos um pouco loucos. Com qual mensagem do Papa você fica? Porque sobre a polarização ainda falta um pouco aqui na Espanha para que o Sánchez saia e acabe com essa loucura que estamos vivendo. Olha, eu anotei um monte de frases ao ver, sério, não estou te enganando. Eu anotei várias frases que queria esse cara, que é um cara, é Papa no evento do Santiago Bernabéu. E eu fiquei com uma que é que nós temos que nos deixar animar pelo Papa. O Papa veio para nos animar. O Papa veio para nos unir. O Papa veio dizer, vocês têm que estar em comunidade e também têm que ajudar aqueles que mais precisam. É uma mensagem super, super solidária, uma mensagem que une muita gente que está se aproximando agora da igreja ou que está ouvindo o Santo Padre. E eu me sinto muito seguro e confio muito neste Papa. Estou super feliz. O que o Santo Padre conseguiu em Madrid foi de um nível de pessoas, de força, de fé, de pessoas. Vimos o campo do Bernabéu lotado até a bandeira. Mas ninguém parou para pensar nas pessoas que não conseguiram entrar, que ficaram do lado de fora. Não. Sim, é verdade. E tinha muita gente do lado de fora. É verdade que mudou a forma de pensar de muitos. Ou seja, o Papa é como você, mas com religião. Anima as pessoas, né? É algo parecido. Sim, cara, eu acho que um Papa que entra no Bernabéu e todo mundo se levanta, se emociona, porque isso é outra coisa. Por que a gente começa a chorar? Por que as lágrimas caem? Por que você o escuta e fala, você está certo, você tem a verdade e a luz? Me sinto muito identificado. Estou super orgulhoso do que vivi e estou muito orgulhoso de terem me deixado participar desse evento histórico. Embora eu tenha estado na JTMJ em 2011, quando toquei para 2 milhões de pessoas em 4 vientos e dei as boas-vindas na Praça de Cibeles. Isso também me pega com 13 anos a mais de vida, né? Mas também me pega em um momento em que eu digo, meu Deus, isso é uma coisa incrível, isso é o mais perto do Santo Padre que eu vou chegar na minha vida. Bom, e o que falta você fazer? O que você gostaria? Em que lugar você gostaria de animar que ainda não fez? Não, no céu você vai fazer quando chegar a sua hora. Em que lugar? Não sei, Albert, eu adoro participar, eu adoro, eu faço coisas para paróquias, faço coisas para escolas, faço coisas para associações de esquerda, que tem mulheres que não trabalham porque não encontram emprego ou que foram maltratadas. E eu colaborei com elas e, claro, recebi por isso. Albert. Eu já fiz um monte de coisas. Meu currículo está aí, quero dizer que não vou discutir com ninguém.
Então, eu adoro colaborar, além de ter muito trabalho, muitos compromissos, sou contratado em muitos lugares e estou muito feliz, por isso estou sempre atento a qualquer chamada e nunca vou faltar com o rádio. O rádio é a minha vida. Que nunca falte o rádio, né? No fundo, isso aqui é rádio, Carlos, você sabe, nunca deixamos de fazer. Carlos Moreno, eu me sinto tão orgulhoso quando te vejo trabalhando em grandes eventos. Você faz parte de nós, do pessoal do rádio de toda a vida e mostra o melhor da nossa profissão. Parabéns, felicidades, muita força, amigo. Albert, um abraço bem forte, muito obrigado, muito obrigado. E vocês vão me permitir, Tu Cuerpo Sabe 2.0 é o novo canal da equipe, da família, da minha filha e de muitas outras pessoas. Espero que a partir de agora acompanhem o canal, assistam aos vídeos, deem suas opiniões e perguntem. Eles estão fazendo vídeos espetaculares. Reações do ser humano e conscientistas. Você se deita, o celular fica na mesinha de cabeceira. Uma notificação ilumina o quarto. A luz azul inibe a melatonina, o hormônio que regula o sono profundo. Até exposições breves podem fragmentar o descanso. Nem sempre você se lembra, mas seu cérebro percebe. Como o uso do celular afeta nosso corpo logo antes de irmos dormir? Falamos bastante sobre isso, pois sempre explicamos que o sono não surge de repente e precisa ser preparado. E uma das situações que precisamos evitar é o estímulo da luz, que faz com que o cérebro não entenda que já é noite. Porque quando a luz diminui, o cérebro produz melatonina. Se nós colocarmos uma fonte de luz, como a do celular no final da noite, o cérebro se confunde e diz: opa, é hora de acordar, não vou deixar essa pessoa dormir. São coisas que o corpo, sabe? Antes que a mente entenda. Inscrevam-se, por favor, e assistam ao vídeo de novo. Enviem para seus amigos. Seu Corpo Sabe 2.0. Estamos muito orgulhosos desse canal que está crescendo agora na família. É nosso filho pequeno. Bem, Manu de Valência, muito obrigado, amigo. Parabéns ao Albert e à equipe pelo trabalho incrível. Vocês são uma esperança para a Espanha. Muito obrigado. Vocês é que são a nossa esperança. Confiamos nessa legião de amigos que é capaz de mover montanhas. Já comprovamos isso mais de uma vez. Bom, e a Fernanda ficou com aquela do Marlaska. Vocês se lembram da hesitação do Marlaska quando... E claro, agora já acabaram as lágrimas. Mãos. Diz a Fernanda, ela tem a sua teoria. Eu ri muito vendo o Marlaska dizendo desculpa, 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 desculpa. Claro, é que o subconsciente está matando ele. Ou seja, ele já estava pedindo desculpas porque sabe que foi pego e o subconsciente faz ele pedir desculpas aos espanhóis. Ele realmente não estava falando com a imprensa, ele já estava pedindo desculpas. Muito provável. Fernanda está certa. Bem, e quem terá que pedir desculpas algum dia é Yolanda Dias por bancar a Digna, gastar o nosso dinheiro, estar onde ninguém a colocou democraticamente e, além disso, não combater a corrupção. Froilan Ister fez uma IA com ela. Senhora ministra, qual sua opinião sobre a corrupção no governo em que atua? Então, tudo o que estou vendo na política esses dias em que, bom, está calor e não há nuvens porque as nuvens são feministas. E uma mulher já me disse na rua, ministra, são 7h15 e isso não é normal porque o fascismo está chegando. E o que fazemos? Eu passo roupa, eu disse para ela, tá bom? Porque passar roupa me relaxa. Minha filha, em Sebastopol, me abraçou e amassou minha blusa da Zara, que é opressora. Ou seja, temos que abolir o trabalho. Então, por isso, como eu dizia, não gosto do que vi esses dias na política. Porque não gosto, e isso é importante, não só não gosto, como até me desagrada. E como eu dizia, sou contra a corrupção. Já chega, senhor Telhado. Eu disse, deixe-me falar, porque a educação é culpa da ultradireita. E é isso que, bem, deixa pra lá. Mas é que ele fala assim, fala sem sentido. Bem, vive sem sentido, mas recebe uma fortuna e todos nós pagamos por isso.
Insisto, jamais ninguém a colocou ali como vice-presidente. Ninguém a quer nem os seus. Ninguém votou nela. Já chega de mamar nas custas do povo, Yolanda Dias. E se você tentar trabalhar pelo menos uma vez na vida, vamos ver se conseguimos. Bem, mais a IA do Sanches. Essa é muito estranha. Quem me mandou foi Henrique e é muito estranha. Porque, claro, é preciso ter muita imaginação para acreditar que Santos Serdán é o Rambo. É difícil, vejam. Serdán, você tem visita. Como vai, Serdán? Estou ótimo. Perde, cai fora, Rajoy. Rajoy é o carcereiro. Estou ótimo aqui em Soto del Real. Eu te vejo muito bem. Você perdeu muitos quilos. Vai se foder, seu filho da puta. Na verdade, eu te vejo fenomenal. Quero agradecer a você e aos caras pelo silêncio. Eles ainda estão por aí, né? Todos nós acordamos. Humano. E de toda a sua família. Você prometeu que nos tiraria daqui. Sim, eu prometi, é verdade. Mas mudei de ideia, você me conhece. Na verdade, eu fiz tudo o que pude, mas foi impossível. Esse promotor me decepcionou no final. Ele não tem o telefone. Alvarito. Sim, Alvarito. Deve estar por aí com seus outros amigos. Pois não, ele não está. Eu nunca o vi. Tanto faz. Quero dizer que lembro de vocês. Nunca esqueço um bom amigo. De quem se cala quando necessário. Queria que vocês soubessem que vou te fazer chefe do economato. Eu sei que não é como distribuir obras, mas pelo menos vocês podem roubar cigarro, meias, toalhas e outras coisas. O que acha? Te interessa? Sim. Ele faz de chefe do economato, sempre dando vantagem para Sanches. Que triste. Serdán responde a essas mensagens da IA, que podem ser o seu futuro, assim como Ábalos e Kondo. Vamos ver se vocês finalmente revelam tudo. Sanches e o rei estão na festa, quem manda é Lola e esse aqui dá muita pena. Muita? Ei, Pedro, o que você vai fazer essa noite? Por quê? Letícia vai sair com amigas hoje à noite. Pensei que poderíamos nos encontrar e fazer algo. Caramba, então tá bom. Você fica responsável pela sobremesa? O quê? Caramba, então não sei pra quem pedir isso. Todo mundo está na cadeia. Pergunta pro Fijó, talvez ele conheça alguém? Não, porque depois ele vai querer ir e ele é chato. Vou ligar rápido pra um amigo. Alô, tudo bem? Cara... O que foi, Perico? Torrente falando. Não sei se vou poder ajudar. Estou enrolado com a campanha. Te ligo daqui a pouco e te falo. Cara, Torrente, o que precisa? 2 frangos para esta noite, beleza? Já está feito, Torrente. Estito-te. Perico, já está tudo resolvido. Meu melhor homem está cuidando disso. A mãe que pariu, Torrente. E dá 2 frangos vivos que chegam a Moncloa. Bom, o Papa cumprimenta Merche e Furua, a ex-etarra do Bildu, e me manda isso, chave. Não matarás. Vamos ver se o Papa segue os mandamentos de Deus e principalmente Merche e Furua, porque no final ele só aperta a mão e provavelmente nem sabia para quem estava dando a mão, não é? E para terminar, uma IA de Zapatero com o Papa enviada por Maria Dolores. Essa está muito real. Essa sim eu acredito. Ouçam e vejam. Me desculpe, senhor Papa, mas essa cruz é da minha esposa. Bem-vindo à Espanha. Jesus e ele tira a cruz do pescoço de Zapatero. Mais uma joia para o cofre. Nunca tem o suficiente. Esse homem é insaciável por joias. Bem, haverá mais, amigos. Será amanhã. Espero vocês na trincheira. Assistam a todos os nossos vídeos. Temos muitos vídeos postados e muito interessantes. Obrigado por estarem aí e por compartilharem outra maneira de ver a realidade do mundo. Hasta mañana. Tú lo sabes y yo lo sé. Somos confidenciales. Tú eres confidencial. Yo soy confidencial. Todos confidenciales. Todos confidenciales. Pero solo para mentes abiertas y para gente despierta.
Desde la trinchera, las balas silban y no hay manera de salir allá afuera. Aquí la libertad tiene las alas de cera. Albert Castillón, Susana Gash, Tucci Castillón y demás, muchas gracias. Con esto y un bizcocho, hasta mañana a las 8. Castellón Confidencial de Albert Castellón.